Bom dia. Eu não estou nervoso, tá bom? Estou acostumadaço a dar aula aqui, entendeu? Tá um calor, então se eu desmaiar é coincidência, tá bom? Brincadeira, queridos. Uma alegria nesse escolão, né? Ter a oportunidade de ministrar aqui uma aula que eu preparei para os irmãos. A aula que eu preparei para os irmãos, ela tem a ver com um livro que eu adquiri há pouco tempo e falou muito ao meu coração. Se quiser projetar, por favor, agradeço. E esse livro tem falado muito comigo. Tem sido uma experiência bacana ler esse livro, estudar esse livro. E eu falei, por que não compartilhar com os meus irmãos, né? E aí preparei algum material aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês entendam, que vocês aproveitem. Quantos aqui já ouviram falar sobre disciplinas espirituais? Levanta a mão para eu saber aqui. Poucos, né? Geralmente na faculdade, nos cursos de teologia, muitos pastores, eles indicam a leitura desse livro para fortalecimento, né? Esse livro que foi escrito pelo Richard Foster, lá em 88, depois ele foi revisado e relançado, né? Tem uma segunda edição, se eu não me engano, de 2007, e aí ela vendeu muito, né? E o que acontece? É um livro que ele procura pegar as famosas disciplinas espirituais, então são algumas disciplinas espirituais, ele compilou elas num livro, né? E esse livro ganhou o mundo aí, tá? Então sugiro, recomendo que os irmãos possam, depois, né, que a gente tiver essa conversa aqui, essa ministração de aula aqui, que os irmãos leiam esse livro, é muito, muito bom. Então, meus irmãos, o que acontece? As disciplinas espirituais, elas são estudos, né? São matérias, são conhecimentos específicos, tá? Do universo espiritual. E o Richard Foster, ele compilou isso e transformou em 12 disciplinas espirituais. Então, no livro dele, ele traz como se fossem 12 disciplinas espirituais. Mas, claro que existem mais na Bíblia, né? Mas essas disciplinas espirituais, elas estão dispostas, pelo menos no livro dele, como 3 grandes grupos. O primeiro grupo é de disciplinas interiores, né? Então, ele vai lá e ele separa um grupo de 4 disciplinas e trata como disciplinas interiores, do indivíduo consigo mesmo, né? Claro que muitas dessas disciplinas, elas extrapolam e elas podem ser aplicadas coletivamente. Mas o olhar primário dessas disciplinas, né, dessas 4 primeiras, é interior, tá? Depois ele traz mais 4 disciplinas que são exteriores, que tem a ver com o que a gente mostra efetivamente para o outro, né, com o que a gente pratica para o próximo, né? E o terceiro grupo dessas disciplinas são as disciplinas comunitárias, né? Mais 4 disciplinas que estão ali dispostas como disciplinas comunitárias. Disciplinas, meus irmãos, quando a gente para analisar e pensar a respeito do que significa a palavra disciplina, ela tem pelo menos 2 grandes significados. O primeiro é um campo de conhecimento, uma área de conhecimento, né? Por exemplo, na nossa vida secular, a matéria de história na escola é uma disciplina. Na faculdade, a matéria de contabilidade é uma disciplina. Então, disciplina como uma área de conhecimento. Então, a gente vai pegar essas 12 disciplinas e olhar para elas, enxergar elas, né? Meditação, oração, jejum, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração individualmente como áreas de conhecimento espiritual. Por isso o termo disciplina, porque é uma área de conhecimento. E toda área de conhecimento merece aprofundamento, tá? E aí a ideia do livro e a minha provocação, né? O estudo que eu trago para os irmãos hoje é esse. Se vocês entendem que vale a pena investir tempo e aprofundamento nessas disciplinas, nessas áreas de conhecimento que a Bíblia traz para nós. Com qual objetivo a gente poderia e deveria, né,
aplicar e envidar esforços para desenvolver cada vez mais as disciplinas espirituais, para que nós nos aproximemos cada vez mais do nosso Senhor. Isso nos permite viver em comunhão com Deus de uma maneira inimaginável. Nós temos exemplos na Bíblia e exemplos de pessoas que praticam essas disciplinas espirituais, que elas conseguem ter um contato diferenciado com o Senhor. Quantos de nós já não se pegou ao longo da vida cristã pensando assim: nossa, eu não ouço Deus, né, a voz de Deus, aquele grave profundo dos céus falando comigo, né? Eu não sinto Deus o tempo todo comigo, como diz a palavra de Deus, que Ele está dentro de mim. Às vezes eu não sinto que Ele está aqui. Muitas vezes isso pode se dar, meu irmão, porque a gente não tem uma busca profunda de Deus. Então essa vida superficial que muitos cristãos vivem não permitem esse nível de aprofundamento e de contato com o nosso Deus. Então um dos objetivos dessas disciplinas espirituais é justamente fazer com que a nossa relação com Deus ela se torne tão profunda, tão próxima, que a gente vai passar de uma vida de convivência superficial com o nosso Deus que mora em nós, para uma vida de fato da presença dEle, com desfrutar de fato da presença dEle. Então essa provocação que eu trago para os irmãos com essas 12 disciplinas espirituais, vai visar, tem esse objetivo, né, de que o irmão entenda que vale a pena investir nessas disciplinas, em aplicar essas disciplinas, né, em ser de fato disciplinado, na busca dessas disciplinas. Isso vai trazer o céu para nós, a presença de Deus cada vez mais na nossa vida. Quando eu digo para os irmãos a palavra mãe, o que vem na cabeça dos irmãos geralmente? A nossa mamãe, né? O significado materno, aquele que a gente dá mais valor, mais importância. Mas essa palavra tem significados secundários. Por exemplo, se eu disser para os irmãos que a placa mãe do meu computador queimou, falei a palavra mãe também, né? Então a palavra mãe, ela tem esse uso. Por exemplo, né? Se eu disser para os irmãos manga, né? Quem tem fome, quem gosta de comer, né, Roberto? Vai pensar na fruta, né? Mas e se eu disser para vocês que a manga da minha camisa é curta? É um outro sentido para a palavra manga, certo? Ambos têm o seu valor e têm o seu contexto de aplicação. Por que eu estou dizendo isso? Voltando no termo da disciplina, né? Na definição da disciplina. Um dos termos e dos significados que a gente tem que ter em mente durante esse estudo é como uma área de conhecimento a ser desenvolvida, ok? Outro é a disciplina como a capacidade de controlar o nosso próprio comportamento, a capacidade de seguir regras, normas e um plano visando alcançar um objetivo. Se diz muito que uma pessoa que treina todos os dias é disciplinada, porque ela tem essa capacidade de controlar e de fazer aquilo que ela precisa fazer, às vezes mesmo sem querer. Tem gente que fala: eu estou indo treinar na força do ódio, né? Vou treinar na força do ódio, não quero não, mas vou. É disciplina, é fazer aquilo que precisa ser feito. Então a pessoa sabe que se ela não tiver uma vida saudável, se ela não se esforçar agora para plantar saúde, ela não vai colher lá na frente. Então ela vai e cria hábitos. Eu dei um exemplo de treinar na academia, mas pode ser uma corrida, alguma atividade, né? A pessoa tem que ser disciplinada para fazer uma faculdade, sim ou não? Para se formar, para ter mais dinheiro, para ter mais recurso para sua família. Se a pessoa não buscar conhecimento, não for disciplinada nisso, né? Mesmo não gostando muitas vezes, né? Estava conversando com meu amigo Rodrigo aí esses dias, que quem faz faculdade passa por uns apertos, né? Às vezes a gente sai do trabalho e vai direto para a faculdade, não teve tempo nem de jantar. Aí chega lá na faculdade, come aquele dogão, né? Aquele dogão mal feito, ou aquele hamburgão, coisas do tipo. A gente precisa, às vezes, não querendo, mas sendo disciplinado para cumprir uma meta, um objetivo e um propósito. Então, esses dois olhares da palavra disciplina, eu gostaria que os irmãos tivessem em mente quando a gente passar por cada uma das disciplinas. Primeiro, uma área de conhecimento, no nosso caso, espiritual, que a gente precisa se aprofundar.
Segundo, disciplina, capacidade de nos fazer buscar diariamente essas disciplinas. E isso vai permitir que a gente tenha um crescimento espiritual absurdo, tá? A gente vive num mundo superficial, sim ou não? É sempre tudo muito no raso. É triste dizer que na igreja a gente passa por isso, né? Não fosse assim, as nossas escolas dominicais estariam lotadas, né? Nós que damos aula aqui, nós percebemos isso, assim, os cultos matutinos, as classes geralmente mais vazias, assim, né? E os cultos à noite, ou de repente um evento, um aniversário, uma programação especial, a igreja enche, né? Mas nós deveríamos inverter, como cristãos, buscar conhecimento e crescimento espiritual deveria ser nossa prioridade. Estar aqui buscando conhecimento divino, né? Conhecimento espiritual deveria ser a nossa prioridade, tá? Gostaria que os irmãos, se quiserem abrir suas Bíblias aí em Gálatas 6:8, é o texto que eu vou usar mais como assim um pano de fundo, tá? De abertura aqui da nossa aula, mas nós vamos ler muitos textos ao longo das disciplinas espirituais, tá? Lá em Gálatas 6:8, e aí se você quiser anotar, ele diz o seguinte: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Por que eu escolhi esse texto para falar de disciplinas espirituais? Primeiro porque tem um verbo aqui extremamente importante para nós, que é o semear. Ok? Essa é a palavra-chave que eu queria que os irmãos guardassem desse texto. O semear é um verbo, o verbo pressupõe ação. A gente precisa ter uma ação de semear, para depois colher. É isso? E aqui nós estamos falando no âmbito espiritual. Na vida espiritual é igual, meus irmãos. Como que a gente pode colher bênçãos espirituais, crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, sem semear para isso? É possível. Humanamente falando, não vai nascer nenhuma fruta específica, nenhuma árvore de alimento, de mantimento, nenhuma planta, se nós não formos lá e colocarmos a semente, fizermos a nossa parte. Então primeiro a gente lança a semente. Claro que não depende de nós, né? Porque a gente depende do clima, a gente depende do solo ser fértil, depende de muitos fatores externos. Mas o que cabe a nós, se nós não fizermos, nós não vamos colher. O clima pode estar bom, a terra pode ser ótima, pode estar tudo conforme, preparado para dar uma ótima colheita. Se você não lançar a semente, não tem nada para produzir. Então esse é o texto que eu gostaria que você tivesse também em mente, para que vocês entendessem essa necessidade da gente semear para o mundo espiritual, para as nossas necessidades espirituais, para as disciplinas espirituais. Tá bom? Um ponto bastante importante, meus irmãos, que o autor traz no livro, é que a gente tome cuidado para não transformar as disciplinas espirituais em regras, tá? A gente tende muitas vezes a supervalorizar algumas coisas, e algumas comunidades, algumas igrejas acabam transformando princípios bíblicos em regras, de uma maneira que essas regras se tornam leis e que aqueles que não praticam são tidos como menos valiosos, menos espirituais, né? E isso é farisaísmo. Todo mundo sabe o que significa o farisaísmo? Talvez nem todos saibam, mas o que é o fariseu? O fariseu era aquele mestre da lei, que ele prezava tanto pela execução da lei, mas ele não se preocupava com os frutos que ele deveria produzir. Ele não valorizava tanto o relacionamento, o amor, as coisas mais abstratas, mais subjetivas. Ele ficava muito preso à lei, né? E essa questão do farisaísmo foi muito combatida por Jesus. Os fariseus, eles foram muito combatidos por Jesus. Pode colocar para mim de novo a projeção? Os fariseus, eles foram muito combatidos, por quê? O farisaísmo é uma coisa que, infelizmente, atrapalha a nossa vida com Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de não pegar essas
disciplinas espirituais e transformar isso como uma regra que não pode deixar de ser cumprida, tá bom? Então tenha isso em mente. Eu gosto de trazer a ideia de que essas disciplinas elas são ferramentas, né? São ferramentas espirituais que a gente pode se apropriar, que a gente pode desenvolver, que a gente pode aplicar com o objetivo de crescer espiritualmente. Se eu tenho um irmão que não jejua, ele entende que o jejum não é uma prática atual, não é uma prática para o nosso tempo ou para a nossa população, uma coisa mais voltada lá para o povo antigo ou para os judeus que tinham essa prática. Tá tudo bem, né? Ele leu a palavra, ele foi instruído, o Espírito não incomoda ele a jejuar. Tá tudo certo. Eu não vou julgar ele como menos espiritual porque ele não jejua. Tudo bem? Mas é uma ferramenta que nós vamos mostrar aqui que tem o seu valor e o seu poder. Tá bom? Das disciplinas espirituais, meus irmãos, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou começar de trás para frente. Por que eu vou começar de trás para frente? Geralmente as disciplinas espirituais, não com esse nome, tá bom? Não com esse termo, com essa definição, ela já é ensinada, porque ela é Bíblia. Então a gente já ouviu muitas mensagens, muitas lições a respeito de algumas dessas disciplinas espirituais, e eu vou primeiro focar naquelas que a gente menos ouve aqui no nosso cotidiano, mas aí eu vou chegar lá nas disciplinas individuais, vocês vão ver que são coisas que a gente fala aqui no nosso dia a dia, talvez não com a mesma aplicação, mas são termos que a gente já ouviu aqui. Então eu vou começar de trás para frente. Tudo bem até aqui, queridos? Muita falação, mas era realmente para os irmãos terem esse pano de fundo, tá? Quando a gente fala de disciplinas espirituais, meus irmãos, e eu vou começar pelas disciplinas comunitárias, a primeira delas é a celebração. O que é celebrar? Celebrar é festejar, literalmente estar feliz, literalmente estar contente. E o cristão, ele tem uma questão, né? A gente muitas vezes supervaloriza mais a nossa tristeza do que as nossas alegrias. A gente normalmente na igreja valoriza ou compartilha mais as dificuldades do que os momentos felizes. Às vezes você se pega, especialmente nos momentos ali de pedido de oração, né? A gente quando vai escrever o pedido de oração, a gente só escreve normalmente quando a gente tem uma necessidade, né? Mas aqui na igreja, o nosso papelzinho de pedido de oração, ele tem dois lados, sim ou não? O primeiro lado é para fazer pedido e o segundo, gratidão. Mas a gente normalmente não vê tanto preenchimento de gratidão. Quando vê, ele vem acompanhado de alguém que fez os pedidos, daí depois virou e fez algum agradecimento. É raro você ver um papelzinho compartilhando só motivo de gratidão. É raro, mas não é incomum, tá? Acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa começar a celebrar mais as pequenas vitórias. Celebrar mais as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, né? A palavra de Deus diz lá em João 15:11: tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus, ele quer que nós sejamos alegres, que nós celebremos e que essa celebração ela não seja parcial, ela seja completa. Então a busca por ser uma pessoa alegre de maneira completa é uma disciplina espiritual. É uma matéria do âmbito espiritual que a gente precisa dedicar esforço. A gente precisa criar hábito, rotina. A gente precisa sair do automático. A gente precisa começar a agradecer o tempo todo celebrar, o tempo todo ter motivos de gratidão, mesmo nos momentos de tribulação. É fácil dar glórias a Deus, celebrar quando a gente está com problema? Pior, por aquele problema que está acontecendo na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa prova que eu estou passando. Eu estou celebrando ao Senhor, eu estou alegre no Senhor, porque eu estou passando por essa luta aqui, por essa enfermidade, por essa bateria de exames que me tira o sono e eu não sei qual vai ser o resultado. Então, a Gleise falou semana passada, a gente é o quê?
Crente é o quê? Esquisito, né? Aí fora, né? Esse povo esquisito. Tipo isso. Como que o cara está feliz, está celebrando, passando por essa tribulação? Isso não vem da gente, meu irmão. Isso é de Deus, é espiritual. Porque Deus disse isso. Se Ele disse isso, se Jesus disse que a alegria dele seria completa em nós, o que é completo, gente? É metade? É só durante o dia? É só durante a noite? Não, completo é o tempo todo. E como que a gente consegue trabalhar na nossa vida e desenvolver na nossa vida essa disciplina da celebração? A gente precisa pensar sobre isso. Lá em Lucas 11, de 27 a 28, diz o seguinte: quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que deu à luz e te amamentou. Aí Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então aqui a gente já consegue ver uma primeira lição, meus irmãos, de como a gente pode trabalhar isso, essa disciplina no nosso dia a dia, para a gente ser feliz e celebrar, festejar em todo o tempo. A palavra de ordem é ouvir e obedecer a palavra de Deus. É o texto ali de Lucas 11. Lá está aparecendo na frente, olha que coisa. Desculpa, tá, gente? Eu achei que estava igual ali, não está espelhando. Perfeito, agora vai aparecer aqui. Felizes, então, a linha de baixo, tá? Lucas 11, 27 e 28. Antes, felizes são os que ouvem a palavra e a obedecem. Ou seja, uma mulher disse para Jesus que quem deu a luz a ele e amamentou ele, né? Ou seja, sua mãe é feliz, porque é o Messias, né? Ele falou: não, mais feliz ainda é quem ouve e obedece a palavra. Então, uma das coisas que a gente já pode de forma prática aplicar no nosso dia a dia para desenvolver a disciplina da celebração, meus irmãos, é ler e obedecer a palavra de Deus. Ler e obedecer a palavra de Deus é fácil? É difícil, né? A gente sabe que tem muitas coisas na palavra de Deus que a gente não consegue aprender e praticar de forma plena, mas é o nosso exercício diário, por isso que se chama disciplina. Então a provocação para os irmãos na questão da disciplina da celebração, uma delas é: para que eu seja feliz, como diz a palavra de Deus, eu preciso ouvir e obedecer a palavra, tá? O texto de Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Romanos 12:15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Do primeiro versículo, meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. Então vai conversar com o que eu acabei de comentar com os irmãos. Mesmo no momento de tribulação, a gente precisa estar alegre, satisfeito no Senhor. Isso é uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. E o sempre, igual a alegria completa, o sempre é o tempo todo. O completo é inteiro e o sempre é o tempo todo. Não dá para a gente viver uma vida em Jesus de hard. Todo mundo sabe quem é o hard? Beth sabe Beth? O hard. Sabe o hard? Ó céus, ó vida. Minha sogra sabe também, né, sogra? Alguns aqui vão lembrar do hard. O hard era uma hiena extremamente pessimista. Um desenho, né? Um desenho animado. Hanna-Barbera, se não me engano. Tudo para ele era pessimismo. Ó céus, ó vida. É aquele crente que todo dia está cabisbaixo, está triste, está chateado. A gente entende que a gente passa por dificuldades. Nós somos humanos, né? A gente não está sempre feliz o tempo todo. Mas a provocação que eu faço para os irmãos é que a gente vira essa chavinha. Não é dizer porque a gente é doido, bitolado, né? Ou o esquisito, como disse a Gleise semana passada. Mas a gente é crente. Isso basta para que Deus faça a obra dele, para que Ele traga celebração completa para as nossas vidas. Tá? A gente sabe também que no âmbito da saúde emocional, muitos cristãos são acometidos, né? De depressão, de alguma dificuldade mesmo, que vai inviabilizar
essa celebração completa. Mas são casos que também são possíveis de tratamento, de investimento, a pessoa cuidar da sua saúde, tomar o seu remédio, né? Fazer a sua atividade física, para ela não estar sempre ali submissa à sua enfermidade, combater essa enfermidade, orar muito e buscar uma vida de celebração, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à doença. Tudo bem, meus irmãos? Eu vou passar rápido. O meu objetivo aqui hoje não é que você seja especialista nas disciplinas, tá bom? Porque não teríamos tempo hábil, tá? Meu objetivo é passar por elas. Aí você que levantou a mão e falou assim, nunca ouvi falar que isso existe, já vai para casa com a lição de casa. Vou me aprofundar nelas. Vai comprar o livro do Richard Foster ou vai estudar de alguma maneira as disciplinas para a gente poder buscar esse crescimento, tá? Então, meu objetivo hoje não é você sair daqui especialista em jejum, por exemplo, tá bom? É realmente trazer aqui um pano de fundo para a gente poder estar na mesma página. A segunda disciplina que eu vou comentar com os irmãos é da adoração. Ela também é uma disciplina comunitária. E por que ela é comunitária? Porque ela é da igreja, ela é coletiva, né? Então, voltando um pouquinho na disciplina da celebração. Vale você só celebrar consigo mesmo? Não é para você celebrar só consigo, né? Você pode muito bem estar muito contente de fazer um jantar para os seus amigos, não é isso? Vem aqui para casa, nós vamos ficar felizes juntos porque houve uma bênção, recebi uma bênção, eu quero celebrar. Vem para a igreja, passa por aquela porta ali feliz, sorridente, e encontra os irmãos aqui dentro. Pô, irmão, essa semana foi bênção. Tem motivos para dar glória a Deus por isso, por isso, por isso, por isso. Então isso tem que ser externado, tem que ser vivido em comunidade. O texto que eu li, o final ali, é: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, né? Quando o texto diz alegrem-se com os que se alegram, é para a gente compartilhar as nossas alegrias. Como que eu posso me alegrar com os que se alegram, se eu não disse para o meu irmão que eu tenho motivo de gratidão, de alegria, de celebração? Ele não vai saber. Então, quando eu compartilho isso com o meu irmão, eu crio raízes, eu crio profundidade, né? E aí eu pratico a celebração comunitária, né? Compartilhando com os nossos irmãos a celebração mútua. Bom, vamos falar de adoração. Adoração, meus irmãos, lá em... Nossa, eu esqueci de marcar referência. Vou ler só de baixo, que esse aqui eu não marquei a referência. Bom, não terás outros deuses além de mim, Êxodo 23. Portanto, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. O primeiro lá que eu não marquei a referência. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então, esses 3 versos que eu trouxe para os irmãos, eles dizem respeito a culto, né? A gente presta culto a Deus sozinho? Cultuar a Deus é uma coisa que a gente faz individualmente? Culto, não estou falando de adorar, tá bom? Agora eu estou falando do culto, que são os 3 primeiros versículos que eu li aqui, para a gente trazer um contexto. Mateus 4:10, a primeira referência. Obrigado, Ale. Depois eu vou corrigir ali. Mateus 4:10. Então, quando a gente pensa em cultuar a Deus, ao longo da palavra do Senhor, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dizia respeito ao ajuntamento da comunidade, do povo escolhido lá no passado, e depois de Jesus, dos discípulos e dos seguidores de Deus, de Jesus. Então o culto, ele é coletivo. A adoração, ela é individual, né? Eu posso adorar sim a Deus sozinho na minha casa, no momento a sós com Deus, não é isso? Mas a disciplina espiritual, a adoração como uma disciplina comunitária, ela está olhando para os mandamentos do Senhor e para os ensinamentos que Ele nos dá de fazer isso juntos. Primeiro texto: não deixemos de nos reunir como igreja. Hebreus 10:25, isso é Novo Testamento, porque tem gente que vai falar assim:
lá no Antigo Testamento, né? Então não vale para mim hoje. Tem gente que acha que a Bíblia ela vale só da metade para frente, né? O resto para trás não vale hoje para os nossos dias. Do Novo Testamento para cá eu ainda aplico, né? Então isso aqui é para reforçar para aqueles que pensam assim, né? Hebreus 10, 25. Então, não deixemos de nos reunir como igreja. Para quê? Para adorar a Deus, para prestar culto. Lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e façam o quê? Aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais de gratidão. Isso aqui é uma descrição do que, irmãos? Colossenses 3,6, do nosso culto. No nosso culto a gente tem cantos, a gente tem ministração, tem ensino, que é o aconselhamento, né? Isso acontece uns aos outros, é uma troca. Então a disciplina da adoração, como uma disciplina comunitária, pasmem os irmãos, ela tem deixado de ser praticada. O pastor andou falando aqui há algum tempo atrás, ele parou de falar, eu tenho percebido. Ele falava mais antes, agora ele está falando um pouco menos. Talvez porque cansa, né? A pessoa não quer ficar taxado como repetitivo, né? Então ele parou um pouco de falar, mas ele falava. Lembra quando a gente saiu da pandemia? Que muitos irmãos deixavam de vir porque eles se acostumaram a ficar acompanhando o culto online? Sim ou não? Vocês lembram? O pastor comentava, os irmãos, parem, né? Vêm para a igreja, nós retomamos os trabalhos. E aí um tempo depois, a gente começou a perceber que os irmãos ainda estavam com a prática de comodismo. Não quero me deslocar, não gosto de contato com gente. Tem gente que é assim, né? Acha que vai viver no céu sozinho, né? Vai ter um céu para cada um. Não vai para o céu para viver em comunidade. Não que seja o mal, tá, irmãos? Eu percebi que o pastor parou de falar, mas antes, né, especialmente ali, pós-pandemia, muito perto ali, ele falava bastante, porque realmente a igreja estava muito vazia e se percebia que os irmãos estavam só ficando em casa para assistir culto online. E o texto, ele é claro, Hebreus 10. A gente não pode deixar de fazer o quê? Estar junto, reunido. Deus escolheu uma pessoa para ser seu, Ele escolheu um povo, uma nação. Nós somos nação santa. A nação pressupõe um indivíduo, uma coletividade. Então a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, para a gente sair do individualismo. Então, como disciplina espiritual, a gente tem que perseguir estar em comunidade, estar junto, caminhar junto. É mais difícil a gente ser tragado pelo inimigo quando a gente está junto, quando tem um do lado do outro para se apoiar. Isso começa com a cultura de cultuar a Deus junto, de adorar a Deus junto, de estar disciplinado a estar na casa do Senhor, a estar em célula. Não é isso? Quem não vai para a célula está perdendo, né? Porque a célula é um baita movimento de ajuntamento, mais reduzido e que permite a gente ter uma interação maior, um aprendizado. Às vezes ouvir um irmão, uma experiência que aqui na correria do dia a dia a gente não tem. Isso é prestação de culto, movimento de adoração em comunidade. Isso tem que ser uma disciplina, nos seguintes termos: é uma matéria de conhecimento espiritual. Adoração é uma matéria de conhecimento espiritual que eu preciso me aprofundar. Como que eu adoro Deus? A gente tem que entender isso com profundidade. O que é adorar a Deus? Não é uma coisa superficial. Eu posso adorar o Deus certo da forma errada, sabia disso? Eu posso adorar o Deus certo do jeito que Ele não quer ser adorado, do jeito que Ele não ensinou que é adoração. Você sabe adorar a Deus? Então a gente tem que mergulhar nessa matéria de conhecimento espiritual. Como Deus quer ser adorado? Como Ele prescreveu a adoração? E aí, sermos disciplinados na atitude em perseguir essa adoração como Ele deseja. Sozinhos, de acordo com Richard Foster, né? Pensando na adoração como disciplina comunitária e como os textos que eu li para os irmãos trazem em igreja, em comunidade de fé, né? Disciplina da orientação. Também é uma disciplina comunitária. O que é uma disciplina da orientação? Vamos ler esses dois versículos primeiro.
Mateus 18, de 19 a 20, diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E lá em Atos 15, de 5, 6 e depois o 12. Então se levantaram alguns do partido dos religiosos, os fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Aí os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando a todos. Esses 2 primeiros versículos, eles ilustram que, primeiro, a questão da concordância, né? O que pressupõe concordar, meus irmãos? Quando a gente fala aqui concorda, pressupõe que a gente conversou, se ouviu, argumentou e cada um disse se concorda ou não com determinada matéria. Tudo bem? Dá para dizer que a gente concorda se a gente não se comunica a respeito de determinado tema? Então, por exemplo, vou dizer uma questão doméstica aqui, tá? Uma questão que pode acontecer no seio da nossa casa. Eu e a Amanda, nós temos uma decisão a tomar a respeito da escola do Anthony. Tudo bem? Eu e ela somos casados, mas cada um é um indivíduo com um entendimento do assunto. Se a gente não se comunicar a respeito daquela necessidade escolar do Anthony, a gente não vai chegar num consenso, numa concordância. Tudo bem? Então, o versículo aqui de Mateus, quando ele diz que se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de algum assunto, ele pressupõe que nós, como crentes, estamos conversando, estamos nos relacionando, estamos entendendo, aparando a aresta, de repente mudando de pensamento, ajustando o nosso entendimento e aí sim concordando a respeito de algum tema. Não dá para dizer que a gente concorda se a gente não debate. O texto seguinte, ele é aquele texto que é emblemático, né? Barnabé e Paulo, eles tiveram que arbitrar a respeito de uma questão farisaica que estava acontecendo na igreja no passado. Então, o que aconteceu? Muitos estavam se convertendo ao cristianismo depois que Jesus morreu. Então, os discípulos começaram a pregar, disseminar a palavra de Deus, o evangelho por toda a terra, e muitos começaram a se converter. Só que muitos de povos não judaicos, não hebreus, né? Então, eles não vinham de uma cultura mosaica, né? Eles não eram, por exemplo, circuncidados. Os judeus, eles se circuncidam, não sei se vocês sabem, né? Até hoje eles se circuncidam, né? Cortam o prepúcio do menino. E isso era, no passado, uma marca que foi pedida por Deus para comprovar que aquele povo era o povo de Deus. Então, quem é meu povo, ao 7º dia vai lá e circuncida o menino. Ok? Então, isso era uma marca instituída por Deus para dizer que aquele era o povo dele. Mas, ao longo do tempo, como Jesus ampliou, né, o reino, vamos dizer assim, para além dos judeus, nem todos os povos que se aproximavam e que aceitavam a palavra de Jesus eram circuncidados. Tudo bem? E aí, os hebreus, né, os judeus, perdão, começaram a falar assim, você adulto, que não era judeu, mas agora se converteu, vai ter que ir lá e ser circuncidado. Você não for circuncidado, você não vai ser considerado povo de Deus, porque é um mandamento, está lá na lei mosaica que tem que ir lá e circuncidar se você é povo de Deus. E aí começou aquela briga deles quererem fazer com que os novos cristãos, né, os novos convertidos, se circuncidassem. Aí Paulo e Barnabé foram chamados ali para arbitrar a respeito dessa polêmica que estava acontecendo. E no fim,
foi dito que, de fato, isso não deveria acontecer. Não deveríamos imputar esse tipo de necessidade aos novos convertidos. Paulo e Barnabé arbitraram sobre esse assunto. Mas o que eu quero trazer aqui? O que aconteceu nesse episódio? Aconteceu de Paulo e Barnabé ouvirem um lado da história, ouvirem a dificuldade do outro lado, ponderar. Aí eles foram, o texto fala que eles foram, né, os presbíteros se reuniram para falar, para considerar essa questão. Então eles se afastaram, se reuniram, começaram a discutir, conversar, alinhar entendimento e chegaram à conclusão que foi dada ali em Atos 15, 12. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando a todos, falando que não era necessário colocar esse jugo sobre esses novos convertidos. E ali aconteceu uma orientação. Ali eles foram instruídos, mediante aos apóstolos Paulo e Barnabé, a respeito do tema. Essa orientação, que é um exemplo na Bíblia, ela aconteceu para a comunidade. Ela não aconteceu para um indivíduo, para uma pessoa que estava buscando clareza dessa matéria, né? Então é um dos exemplos de orientação na Bíblia. Tá? Os dois versículos que se seguem, diz o seguinte: e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e de nada entende. Com esses dois versículos, meus irmãos, eu quero trazer para vocês o seguinte: a orientação, né, como disciplina espiritual, que deve acontecer na igreja, com os cristãos entre nós, né, essa busca de sermos direcionados na palavra, nas questões espirituais, ela primeiro demanda muita humildade, né? Demanda muita humildade, porque como que eu, no alto dos meus 33 anos, 33, mulher? Do alto dos meus 43 anos, posso receber orientação de um jovem imaturo, por exemplo, dentro da igreja. Vamos pôr aqui como exemplo, pastor Silas, pastor Augusto, que são mais jovens que eu, por exemplo, né? Um exemplo. Eu vou ouvir, vou baixar a cabeça para a orientação desse menino. Às vezes passa, né? Às vezes a gente, como mais experiente na idade, acha que não tem que abaixar a cabeça e para receber orientação de uma pessoa mais jovem, por exemplo. Um outro extremo que às vezes acontece: mas a palavra de Deus fala que a mulher tem que se calar na igreja, eu vou ouvir uma irmã trazer uma palavra aqui de orientação para mim, né? A Gleise pregou semana passada aqui, né? Deu aula semana passada. Aí, pode passar pela minha cabeça. Ela está trazendo uma orientação bíblica, espiritual, na ministração, na lição dela, e eu não ter respeito pelo que ela está trazendo, porque ela é mulher. Tem menos valor que um homem trazendo a palavra, por exemplo. Então, recebimento e a prática da orientação, ela primeiro passa por uma humildade. A gente precisa ser humilde para que a prática da disciplina de orientação, de receber a orientação, ela seja potencializada. Às vezes a gente pode ser muito, muito abençoado se nós abrirmos a nossa mente nesse aspecto, para recebermos orientação de pessoas que muitas vezes a gente vai achar que não tem nada para acrescentar na nossa vida. Quer ver um outro exemplo que é comum? O iletrado. Todo mundo sabe o que é um iletrado? Pessoa sem estudo, né? Pessoa sem estudo.
vem pregar aqui, vem dar uma palavra, vem dar um testemunho, irmãozinho, que mal conseguiu fazer o ensino fundamental dele ali, né? Malemar fez até a 4ª série. Vai falar para mim que sou pós-graduado? Né? Eu vou aprender o que com esse irmão aí que fala problema? Não vou, imagina. Já desliga aqui a chavinha, já fui para outro lugar, né? Nem estou mais no culto. A depender de quem sobe no altar para ministrar, quem vem aqui trazer uma aula, já cria um bloqueio ali, porque você vê que é uma pessoa humilde. Mas biblicamente falando, meus irmãos, e o pastor Silas ele usou esse comentário aí esses dias, eu não lembrava, mas ele reforçou, né? Ninguém é tão rico no reino dos céus que não tenha o que aprender, e nem pobre que não possa dar. Eu gostei dessa fala do pastor Silas aí na nossa quinta-feira retrasada aí. Então, meus irmãos, primeiro, para que a gente desenvolva a disciplina de orientação, de receber orientação, a gente precisa ter humildade. Isso não é fácil, né? É muito fácil a gente ir pelo caminho contrário, né? Da barreira, do bloqueio, de não estar aberto a receber orientação. Tudo bem? Na contrapartida, os outros 2 textos que eu acabei de ler, eles vão dizer que a gente tem que tomar cuidado como de quem a gente vai receber orientação. Então o texto diz: e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós. Aqui são os discípulos, né? Então havia pessoas querendo se passar por discípulos para ensinar falsas doutrinas. E aqui o texto está dizendo e demonstrando para nós o combate a isso. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Gente, ainda hoje, isso vem do lado passado. Quantas vezes a gente não abre o nosso YouTube, o nosso Facebook, o nosso Instagram, os mais tecnológicos, ou está sapeando a TV ali e cai num canal que tem alguém ministrando, dizendo que é a palavra de Deus. E se a gente é crente mesmo e conhece isso aqui, a gente vai falar quanta heresia está sendo colocado para a massa, de uma maneira ampla, os falsos profetas, os falsos obreiros. Então a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, e ter um filtro de quem a gente está ouvindo, de quem a gente está atendendo e acatando e recebendo orientação. Às vezes a gente deixa de receber orientação do nosso pastor local e tem dezenas de pastores virtuais aí na nossa semana, sim ou não? Pequenas pílulas de conhecimento aí dos grandes fenômenos que pregam, né? Daqueles que arrastam a multidão, que tem milhares de seguidores no seu Instagram. E às vezes a gente não ouve a orientação do nosso pastor local, do nosso diácono da igreja, né? Do ministério de oração. Então a gente precisa aprender, irmãos, a separar isso. Se alguém ensina falsas doutrinas, lá em 1 Timóteo 6, 3 e 4, primeira parte, né? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, que é a palavra, certo? A sã doutrina é a Bíblia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino que é segundo a piedade, ele é orgulhoso e não a entende. Então esses 2 cuidados a respeito da disciplina da orientação, tá? Tenha humildade, exercite a humildade, esteja com o coração aberto para aprender. E tenha filtro, pratique o filtro. Quem é seu filtro, meu irmão? Quem sabe dizer, quem arrisca chutar, o que é o nosso filtro hoje? Alguém quer arriscar? A Érica? Isso aqui é o quê? Gibi? Não, né? Palavra de Deus. Tudo que a gente recebe, que a gente ouve, tem que passar por aqui. Você ouviu lá o apóstolo, né? XPTO da vida falar alguma coisa que você achou bonito. Nossa, que palavra legal, hein? Falar bem? Está falando um negócio que faz sentido? Eu acho que isso aí deve estar na Bíblia mesmo, né? Aí quando a gente vai confrontar, aquelas palavras doces são enganação.
Tem gente, irmãos, que é treinado na neuropsicologia, etc e tal, né, para criar sensações na gente, e o sentir é muito perigoso. Tem até uma corrente aí que fala, né, a respeito das músicas que são usadas em culto, que eles pensam muito nas batidas para causar determinadas sensações, para deixar a pessoa mais sensível, mais suscetível a determinadas ações. Isso é um tipo de manipulação. Tem muitas igrejas aí sendo desmascaradas nesse sentido, né? Por quê? Porque o sentir, ele engana a gente. O que a gente tem de concreto é a palavra de Deus. Então, se a gente não passar tudo que a gente está ouvindo por esse crivo aqui, a gente pode estar incorrendo em erro, por mais que as falas sejam bonitas, por mais que a moldura nos atraia. Então, na disciplina da orientação, é isso que eu queria trazer para os irmãos como ponto de atenção. Invista, receba orientação, saia desse egoísmo, egocentrismo e com esse juízo de valor de quem está ministrando, trazendo orientação para a tua vida, principalmente aqui no seio da nossa igreja. Valorize a comunidade local, não supervalorize o de fora, e tenha cuidado com a sã doutrina. Passa pelo funil da palavra de Deus, que é a sã doutrina. Disciplina da confissão. Todo mundo já foi no confessionário aqui que nós temos na Igreja Batista de Jardim Colonial? Todo mundo já passou no confessionário? Já foi no confessionário? Não? Não? Meire, já passou no confessionário? Sabe onde é? Para indicar para os irmãos onde fica o nosso confessionário aqui? Brincadeiras à parte, né? A gente não tem essa prática do confessionário, que era uma prática do passado, que as igrejas católicas têm, né? Mas, biblicamente falando, confissão é bíblico, tá? A confissão é bíblica. Eu vou mostrar para os irmãos textos que vão trazer aí uma clareza para os irmãos que têm dúvida a respeito do termo da confissão. Confissão é só para Deus ou também tem que confessar para o homem, para o irmão? Né? A pessoa fala, eu confesso meus pecados só para Deus. Não é isso? Todo dia de manhã eu confesso meus pecados a Deus. Por que o Richard Foster traz confissão como uma disciplina espiritual comunitária? Quando eu falo comunitária, é porque ela é feita para a comunidade, né? Entre comunidade. É para todo mundo, né? Então a gente fala um pouquinho a respeito disso. O texto diz o seguinte, lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então o que está dizendo aqui? Que só tem um mediador. E a gente usa esse texto para dizer o seguinte, é Deus quem media a minha interação com o Pai, né? A minha interação, aliás, é Jesus, né? Cristo Jesus é o homem que media a minha interação com Deus. Beleza? João 20, 21 e 23. Novamente disse quem? Jesus que disse, hein? Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus é o mediador, é o único mediador, e ele foi o enviado pelo Pai. E Jesus fez o que conosco? Ele nos enviou para fazer as mesmas obras que ele fez. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E aqui, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Dois textos distintos que bugam a nossa cabeça. Só tem um mediador. Mas Jesus nos enviando para fazer as obras dele, né? Pensando que ele enviou os discípulos, ele disse que se perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Ou seja, para você perdoar o pecado de alguém, esse pecado tem que ser confessado. Pecado oculto não existe.
Aliás, pecado oculto existe, né? Mas assim, se ele não for trazido à tona, ele não vai chegar ao conhecimento dos discípulos para que aconteça ali, então, a questão do perdão. Mais 2 versículos bastante interessantes, diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Hebreus 6, de 1 e 2 diz: portanto, deixem os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que produzem a morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vou voltar para os dois primeiros textos ali mais difíceis da gente lidar, né? O Richard Foster, no livro, ele traz alguns exemplos para poder reforçar a necessidade que a gente pode e deve confessar os nossos pecados uns aos outros. É isso? Biblicamente falando, a gente tem outros textos que a gente pode trazer aqui. Mas por que ele fala que esses pecados uns aos outros, eles têm valor no âmbito da disciplina espiritual? Faz esse exercício comigo, tá, irmão? Você pecou. Todo mundo pecou, vai. Lembra daquele pecado que você cometeu na semana passada? Enfim, em 2025. Deve ter tido algum pecado ali mais complexo, tá bom? Aí você vai lá, você ajoelha, você se arrepende genuinamente e você pede perdão para Deus. Aí você fala: não vou fazer mais, Senhor. Me perdoa, eu errei. Você ouve aquela voz grossa: filho, os seus pecados estão perdoados. Você ouve? Você pode sentir um alívio. Você, confiando na palavra de Deus que diz que se a gente se arrepender genuinamente, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas muitas vezes você pode não ter a sensação de que seu pecado foi perdoado. Pode ficar martelando aqui na sua cabeça que, será que Deus me perdoou mesmo? Então tem gente que passa por esse dilema. E o Richard Foster, ele traz essa ilustração. Quando a gente confia em alguém, a gente tem um irmão muito chegado, muito próximo, a gente pode ter um líder de célula, a gente pode ter um pastor. Então cuidado, não é para confessar seu pecado para aquele irmão fofoqueiro, que você sabe que se você falar para ele, a comunidade inteira vai ficar sabendo. Então temos que ter discernimento, tá? Mas se você tem um amigo mesmo, aquela pessoa que caminha com você, que te fortalece espiritualmente, a tua esposa, o teu marido, que esse vínculo, essa cumplicidade. E se você falar para esse irmão que você cometeu esse pecado, você expor que você cometeu esse pecado, que você se arrependeu, que você já clamou e pediu perdão para Deus, juntos vocês podem orar, juntos vocês podem entregar esse pecado para o Senhor, livrar. E aí, essa pessoa que está contigo orando por você, vai confirmar para você, biblicamente, espiritualmente falando, à luz da palavra, que o seu pecado está o quê? E então você vai ter materialização do perdão. Esse irmão fala assim: irmão, seu pecado está perdoado em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua atitude, de acordo com a nossa oração de entrega do pecado, está perdoado, você está livre em nome de Jesus. É voz de Deus, é o poder que Ele deu, receberão poder. Jesus nos deu esse poder. Se perdoarem os pecados uns dos outros, serão perdoados. Os 2 versículos seguintes que eu li, eles vão dizer a respeito desse poder que a gente tem. Então a gente tem que sair dessa imaturidade de uma vida superficial. E tem esse texto de Hebreus que ele é muito emblemático, ele fala um pouco da imposição de mãos, eu até destaquei ali de amarelinho, quando ele fala da imposição de mãos. Antigamente, imposição de mãos significava, representava uma transmissão de poder espiritual, né? Não é à toa que muitas obras, muitos milagres, eles são feitos por quê? Por imposição de mãos. Então esse processo da imposição de mãos no momento de confissão de pecado ali,
pode nos abençoar. Então, onde eu quero chegar, meus irmãos? Falando da celebração da disciplina, falando da disciplina da confissão em comunidade. A gente tem que ter, dentro da comunidade, crente, não vou fazer essa confissão para nenhum crente. Eu tenho um amigo, uma amiga de infância. Essa minha amiga de infância é pau para toda a obra. Eu confio nela com pés nas costas. Mas não é crente. Ela não vai te apoiar biblicamente. Você tem que ter alguém crente. Alguém maduro. Todo crente é maduro espiritualmente? Todo crente vai entender determinadas coisas que acontecem com a gente, como os pecados mesmo. Ninguém vai ter a capacidade de nos ministrar, de nos orientar, de nos conduzir ao altar de Deus. Quem pode fazer isso é um crente maduro. Então escolha um crente maduro. Escolha um líder espiritual, seu pastor, a esposa do seu pastor. Tem gente que faz curso de aconselhamento, né? Tem crente que se aprofunda, que está investindo no ministério para poder receber confissão, para fazer esse ministério de confissão de pecados acontecer. Isso nos aproxima de Deus, porque, volto a dizer, irmãos, quantas vezes a gente não se pega não tendo a certeza de que aquilo está resolvido, fica sempre pendurado. Traz um conforto, traz um alívio se a gente praticar isso. Tudo bem? Estou dizendo que quem não pratica isso está errado? Quem não confessa uns aos outros os pecados está errado? Não. Mas estou dizendo que tem valor, traz crescimento, traz desenvolvimento, nos aproxima de Deus, nos transforma em crentes maduros quando a gente faz isso. Você já conhecia essas 4 disciplinas comunitárias? Uma primeira pergunta. Pratica plenamente alguma delas? Por que sim ou por que não? Pensa com você. Você deveria praticar? Ou, se já pratica, intensificar essa prática das disciplinas espirituais comunitárias? Faz sentido para você, de fato, elas podem me aproximar mais de Deus e de uma vida espiritual plena? Vou falar rapidamente aqui das disciplinas, meus irmãos, exteriores. Então, das disciplinas exteriores, a gente tem a primeira aqui, que é a disciplina da submissão. A disciplina exterior, quando a gente fala de disciplina exterior, são aquelas que a gente externa. Ela é praticada de forma pública. Tá bom? Tem 1 hora ainda, né? Mais 1 hora. 12:30 que a gente vai embora? Brincadeira. Vai dar tempo, tá, queridos? As últimas ali, as disciplinas interiores, a gente já ouve mais falar aqui no nosso cotidiano, por isso que eu deixei para o final. São mais comuns. Mas vamos lá. Disciplina da submissão, ela é praticada para fora. Então, o primeiro texto é: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Aqui é uma palavra aos novos cristãos, aos novos convertidos que ainda eram escravos. O que eles, como escravos, tinham que fazer? Mesmo convertidos, sujeitar-se aos seus senhores, sendo bons ou sendo maus. A Bíblia não fala para a gente que a gente tem que se rebelar. Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo significa o quê, meu irmão? Abrir mão do seu próprio desejo. Negar aquilo que eu quero fazer. Aquilo que para mim é bom. Quando a gente se nega, a gente está se submetendo ao outro. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro,
que se torne último e servo de todos. Marcos, você quer ser o primeiro no reino de Deus? Tem que servir o Abiezer. Tem que se sujeitar ao Abiezer, ao seu irmão. Tem que se sujeitar ao meu querido irmão Robertão. Tem que estar sujeito, tem que servir, né? Ao Luca. Serviu o Luca aqui. Então, esse texto de Marcos 9,35, ele é muito forte, meus irmãos. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o último e servo de todos. Então, a disciplina da submissão, ela vai comunicar um pouco do que a gente já falou. A gente precisa ser humilde. A humildade, ela precisa ser praticada diariamente. A gente precisa se sujeitar. O que a humildade faz, meus irmãos? Ela faz com que a gente não crie barreiras, resistência, com que o outro tenha valor, com que o outro tenha peso, com que eu saia do egoísmo. Outros 2 versículos que eu separei sobre submissão. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele não pecou e nem enganou ninguém. Atos 4, 18 a 20. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, os primeiros versículos que eu comentei dão exemplo da nossa necessidade de nos submetermos uns aos outros. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Esses outros 2 versículos que eu separei para vocês, eles vão trazer um pedido de cautela, pedido de cuidado. Eu preciso me submeter, me sujeitar à vontade de todo mundo que está na igreja? Pensa aí, qualquer irmão, ele se disse crente, e eu sei que eu tenho que me submeter, tenho que estar submisso, ser servo um dos outros. Estou praticando essa disciplina espiritual, então eu quero estar sempre submetido em serviço aos outros aqui na minha comunidade. Eu quero ser primeiro, então estou servindo, estou sendo o último, né? Estou buscando servir. Qualquer irmão está passível desse tipo de sujeição? Então o texto bíblico, esses 2 últimos versículos que eu acabei de ler para os irmãos, eles nos trazem os alertas. Acontecia uma ocasião, meus queridos, lá em Atos, né? Atos 4, 18, que os discípulos eles tiveram que dizer o seguinte: os senhores acreditam que Deus quer que eu obedeça a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por quê? Estava sendo pedido que eles se calassem, que eles não pregassem, que eles não comunicassem a palavra de Deus. Autoridade, tá? As autoridades estavam dizendo que a mensagem do Evangelho tinha que parar de ser propagada. Mas lá, o texto bíblico não está falando que o servo tinha que estar sujeito ao seu senhor, sendo ele bom ou mau? Não estava? A gente não acabou de ler agora há pouco? Você tem que estar sujeito ao seu senhor escravo. Pode ser ele bom ou pode ser ele mau. Vamos traduzir. Tem as autoridades, ok? As autoridades na época deveriam ser respeitadas. Por quê? Se o escravo tem que estar submisso ao seu senhor, porque nós, livres, não estaríamos sujeitos às autoridades. Só que o discípulo diz o seguinte: você acha que Deus quer que eu ouça você? Por quê? O que ele estava pedindo era contrário à palavra de Deus. Ia de encontro, chocava com a palavra de Deus. A palavra de Deus era que fosse pregado o Evangelho a todas as nações. E se eu interrompesse isso, eu estaria descumprindo a Bíblia. Então esse é um exemplo. Quando nós formos confrontados na nossa submissão, seja por um irmão, por um crente ou por um não crente, para fazer alguma coisa, isso fere a palavra de Deus?
Se isso fere a palavra de Deus, essa submissão, essa sujeição não é aplicável. A gente pode ignorar. Então, nem sempre a gente vai se submeter. A gente primeiro tem que passar também por esse filtro aqui. Se a minha submissão, se a minha sujeição, seja para crente ou não, fere a palavra de Deus, nós estamos livres de estarmos sujeitos. Então tem que ter esse cuidado também de ter essa crítica a respeito da submissão. Está fazendo sentido para vocês? Disciplina do serviço. O que é serviço, gente? Serviço é mão na massa, né? É carregar a compra da irmã Iraci quando ela estiver chegando do mercado. É fazer uma obra lá, bater uma laje na casa do irmão. É isso? Entre outros fatores. Vocês que se chamam mestres e senhores, e com razão, aliás, vocês me chamam mestre e senhor e com razão porque eu sou. Pois bem, eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus dizendo que nós temos que servir. Nós temos que lavar os pés uns dos outros. Ele, sendo Deus, deu exemplo. Ele, sendo o Senhor, serviu primeiro. E está dando esse exemplo para nós. Então, Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então, essa prática do serviço, meus irmãos, ela nos aproxima do Senhor. Por que ela nos aproxima do Senhor? Porque a gente passa a enxergar a vida pela perspectiva de Jesus. Ele disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando ele diz que veio para servir, justamente é porque ele queria dar o exemplo. Tem valor em servir uns aos outros? Né? A gente precisa, não só no âmbito da igreja, tá? Porque às vezes a gente associa muito o serviço dentro da nossa igreja aqui, né, da comunidade. Olha, eu sirvo sim, eu faço parte do ministério X, cuido das crianças, por exemplo, então estou servindo. Não é só esse tipo de serviço, né? Acabei de dar um exemplo aqui, às vezes carregar uma sacola por mão, fazer uma mudança, né? Bater uma laje, levar irmãos no médico, o irmão não tem carro, vamos levar ele para fazer um exame, né? Isso é uma busca por praticar o serviço, não é somente, eu sirvo meus irmãos, eu toco no louvor, né? Eu toco na equipe de louvor, então sirvo aqui a comunidade, com o meu dom e talento, venho aqui, toco uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então estou servindo a igreja local. Não é esse tipo de serviço, é mão na massa. É trabalhar no encontro dos homens, é trabalhar no encontro das mulheres, estar à disposição para servir no reino com aquilo que você pode. Hoje a gente vive um evangelho, meus irmãos, que as pessoas só querem ser servidas. Ela quer sentar aqui, quer ouvir a mensagem que agrada a ela, quer ouvir as canções que ela gosta, quer ser afagada, não pode ser uma mensagem confrontadora, não é isso? Venha a nós, venha a mim. A gente tem que inverter isso. A ótica de Jesus, ela é inversa. A gente está aqui para servir o outro, para prestar culto, para atender a necessidade do nosso irmão, para colocar ele
em primeiro lugar. Essa disciplina espiritual, gente, nos aproxima muito do que Jesus entende como o reino de Deus, tá bom? Então, essa prática ela é extremamente fundamental nos nossos dias. Eu vou falar só da disciplina da simplicidade, que é uma disciplina espiritual exterior. Eu achei, dos meus ensaios em casa, dava 1 horinha. Mas aqui a gente se empolga, vai falando, né? Então, 4 delas, eu acredito que a gente não vai conseguir falar hoje, tá? Que são as disciplinas interiores. Depois eu vou combinar com a Cleidinha, se você me der a oportunidade, um dia a gente faz uma classe única, e aí eu fecho as disciplinas interiores, tá bom? Me perdoem a questão do horário. Juro para os irmãos que eu ensaiei em casa ali, tal, que deu uma repassada, mas aí me empolguei aqui, perdão. Mas essas 8 primeiras aqui já são muito esclarecedoras, tá? O que é simplicidade, né? Simplicidade, meus irmãos, é algo diferente do que nós estamos vendo no nosso tempo. Hoje o jovem, o adolescente, ele já nasce digital, né? Quase toda criança tem um celular na mão. Jovens e adolescentes também. Pasmem, eles têm o iPhone 14 e 15 lá. e muitas vezes, por essa cultura do consumismo desse nosso tempo, nós estamos depondo contra ensinamentos bíblicos. Hoje se prega que precisamos ter. Para que eu seja, eu tenho que ter, preciso possuir. Eu tenho que ter aquele carro do ano. Eu tenho que trocar de carro todo ano. Eu tenho que ter o iPhone da última geração. Eu tenho que ter o melhor tênis. Eu tenho que ter. Então essa cultura do consumismo, ela está acabando com algumas premissas bíblicas. A vida em simplicidade, ela foi muito pregada. Então, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Desse versículo do Salmo 62:10, eu destaco a parte B, onde o salmista diz: se as suas riquezas aumentam, não coloque os seus corações nela. Não está dizendo que você não pode ser rico, beleza? Está dizendo que quando isso acontecer, se as suas riquezas aumentarem, cuidado, blinda o seu coração para que você não coloque o seu coração nas riquezas. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outro versículo: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe disse: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O jovem rico perguntando para Jesus como que ele herdaria a vida eterna. E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Alguns de nós já viram essa história. Ele fez isso. O jovem rico vendeu seus bens, se desapegou das coisas materiais para seguir Jesus. Jesus disse que ter dinheiro é pecado. Tem gente que vai pegar esse texto e vai falar que tem que viver, só pode servir Jesus, só pode estar apto a Jesus quem fizer voto de pobreza, né? Dá os bens e vai viver para Jesus. Não é isso que ele disse. O contexto desse texto é porque ele conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia que o coração daquele jovem, apesar de ele ser um jovem bom, né, praticar as coisas bíblicas e cristãs, Jesus sabia que o coração dele estava preso no material. Então, para esse jovem, e como exemplo para nós, Jesus disse: então, cara, se livra do dinheiro, que é uma pedra de tropeço para você. O que está te impedindo de ser pleno hoje
é tua riqueza. Você está colocando e depositando toda a sua confiança na riqueza. Então, no teu caso, abre mão disso daí e vem me siga. É só o que falta para você ser perfeito. Se você quer ser perfeito, ou seja, o que falta para você completar é se livrar do materialismo. E aí, nesse caso, a gente sabe que na história ele não seguiu Jesus, ele não conseguiu se livrar do materialismo. Será que a gente tem alguma coisa material no nosso dia a dia que está impedindo que a gente tenha uma vida de simplicidade e assim estar próximo de Jesus? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é isso, meus irmãos? É a gente aprender a viver em simplicidade, em ser completo e satisfeito em Deus. A disciplina da simplicidade, ela busca nos demonstrar, nos ensinar a sermos satisfeitos em Deus, em Jesus, independente das posses. Quando a gente cultiva uma cultura de simplicidade, de valorizar as coisas humildes e não supervalorizar o ter, o possuir, né? O material não nos direciona, não nos rege. Essa vida simplista nos aproxima de Jesus, de como ele viveu. O Filho do Homem não tem aonde reclinar o quê? Cabeça. Se Jesus viveu uma vida simples, por que eu quero ser rei nesse século? Então, o inverso da simplicidade, que é essa vida abastada, com um olhar para ter, para o dinheiro, né? Ele nos afasta de Jesus. O exemplo do jovem rico. Ele não conseguiu estar com Jesus plenamente, completo, porque o coração dele estava preso ao dinheiro. Como que eu faço para não estar preso ao dinheiro? Busque uma vida simples. Busque ser contente e satisfeito no pouco. Assim como diz em Filipenses, aprendi a viver com muito e com pouco. Satisfeito, completo, no muito e no pouco. Era isso das primeiras 8 disciplinas, tá bom? Como eu disse, vou combinar com a Cleide aí, a gente pode tentar marcar um domingo e eu fechar as 4 últimas que faltaram. Espero que eu tenha atingido o meu principal objetivo aqui nessa manhã, que é dizer para você que há matérias do ponto de vista de área de conhecimento espiritual que a gente precisa investir. Essas matérias, né, essas disciplinas do âmbito espiritual fazem o que está escrito lá no texto que nós abrimos aqui, lá em Gálatas 8:6. Gálatas 8:6, não é isso? O que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então eu estou propondo aos irmãos que vocês plantem, que vocês invistam, que vocês semeiem, pelo menos nessas 8 disciplinas que nós ouvimos aqui. E isso vai trazer para vocês crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Vai sair daquela vida espiritual rasa, sem profundidade, para uma vida completa e plena em Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse privilégio que nós tivemos de estar aqui na tua casa, ouvindo um pouco aqui da tua palavra, do teu direcionamento, que ela alcance corações que estejam abertos, que estejam sensíveis e que estejam ligados a Ti, ó Pai, no sentido de buscar a Tua vontade para as nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos crentes maduros, o Senhor quer que nós sejamos crentes plenos e completos. E essas ferramentas, ó Pai, as disciplinas espirituais,
São ferramentas importantes para que nós possamos ter esse desenvolvimento e esse crescimento espiritual. Ajuda-nos a semear para o Espírito, Senhor Deus, para que do Espírito colhamos, ó Deus, e que estejamos plenamente ligados a Ti. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.